Era uma manhã abafada de novembro em João Pessoa. O céu parecia prometer chuva, mas o sol insistia em brilhar, espalhando calor por entre as árvores do Parque da Lagoa. O movimento era intenso, como costumava ser nos fins de semana. Crianças corriam em volta da fonte, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, e o som distante de risos infantis se misturava ao murmúrio das águas. Era o tipo de dia em que tudo parecia normal, até que deixou de ser. Por volta das 9h40 da manhã, Dona Marlene chegou ao parque com o neto de 8 anos, Vinícius. Ela segurava a mão dele com firmeza, como sempre fazia, enquanto caminhavam em direção aos brinquedos. O menino usava uma camisa azul clara, bermuda jeans e, na cabeça, seu boné favorito do Homem-Aranha, um presente dado pelo pai, que trabalhava embarcado e raramente estava presente. Vinícius adorava aquele boné. Não saía de casa sem ele. A rotina de passeios no Parque da Lagoa era comum para os dois. Marlene se sentia segura ali, mesmo com as histórias esparsas de pequenos furtos. O lugar era vigiado, cercado de pessoas. Nada parecia ameaçador. Mas naquele dia, algo fugiu do controle num piscar de olhos. Ela se sentou em um dos bancos enquanto o neto correu até a área de areia, onde havia escorregadores e balanços. Vinícius sorriu antes de se afastar. Ele olhou para trás 2 vezes, acenando para a avó. A terceira olhada não veio. 5 minutos. Foi esse o tempo que Marlene levou para se dar conta de que não via mais o menino. Primeiro chamou seu nome em voz baixa, depois se levantou e foi até os brinquedos. Perguntou para uma mãe se tinha visto um garotinho de boné vermelho. A mulher negou. A inquietação virou angústia em segundos. Ela passou a gritar o nome de Vinícius. Correu até o ponto de segurança do parque. Os guardas riram de nervoso. Talvez ele tenha ido ao banheiro, disseram. Mas Marlene sabia. Não era o tipo de menino que sumia sem avisar. Em menos de meia hora, já havia dezenas de pessoas ajudando. O parque foi vasculhado por inteiro. Olharam dentro dos banheiros, atrás das bancas, entre os arbustos. Chamaram a polícia. A aflição de Marlene se transformava em desespero, e com ele vinham os primeiros olhares de julgamento. Alguns perguntavam se ela tinha cochilado. Outros sugeriam que talvez o menino tivesse fugido. Mas ela só conseguia repetir. Ele estava aqui. Eu olhei. Ele estava aqui. Os policiais isolaram parte do parque e começaram a interrogar testemunhas. Alguns visitantes disseram ter visto o menino brincando sozinho. Outros afirmaram que ele corria em direção à lagoa. Um ambulante contou que achou estranho o garoto estar sozinho, mas achou que a avó devia estar por perto. As horas se arrastaram e nada de Vinícius. Um mergulhador voluntário entrou na água turva da lagoa, mas não encontrou nada. Nem sinal de roupas, nem objetos, nada. Ao final da tarde, o parque inteiro já comentava o desaparecimento do menino. Câmeras de segurança foram solicitadas. As primeiras buscas oficiais foram iniciadas com cães farejadores no entorno do parque, mas sem sucesso. A noite caiu, e com ela, a esperança inicial de um encontro rápido. Marlene ficou sentada no mesmo banco onde tudo começou. Os olhos fixos no chão de areia, os dedos apertando com força a sacola plástica onde trazia os biscoitos do neto. Ao lado dela, o guarda que primeiro riu da situação agora mantinha a cabeça baixa, em silêncio. Nada fazia sentido. Era como se Vinícius tivesse sido engolido pelo próprio parque sem deixar rastro. E a partir daquele dia, João Pessoa carregaria uma ferida aberta em pleno coração da cidade. Vinícius Ferreira da Silva era um daqueles meninos difíceis de esquecer. Tinha um sorriso tímido, mas olhos atentos, como se enxergasse mais do que os outros. Era magrinho, moreno claro, e andava sempre ligeiro, como se estivesse atrasado para alguma grande aventura. Gostava de dinossauros, passarinhos e dos desenhos do Discovery Kids. Mas o que mais chamava a atenção nele era o jeito educado de falar. Sempre chamava os adultos de senhor e senhora, herança da avó, que o criava desde que o pai embarcara para trabalhar em plataformas de petróleo e a mãe decidira recomeçar a vida em outro estado. A rotina deles era simples.
Escola de manhã, almoço com arroz, feijão e ovo, tarefas à tarde. E se estivesse tudo em ordem, um passeio no parque nos fins de semana. Era nesses momentos que Vinícius colocava seu boné vermelho com a estampa do Homem-Aranha. A aba já estava desbotada e o tecido um pouco encardido, mas ele se recusava a usar outro. Segundo a avó, foi o presente do último aniversário dado pelo pai antes de embarcar por 6 meses. Ele me protege, igual o Homem-Aranha, dizia o menino, convencido de que o acessório tinha algum poder especial. Naquele domingo, o boné desapareceu junto com o menino. E esse pequeno detalhe, aparentemente banal, se transformaria em um símbolo do mistério que envolveu João Pessoa por mais de uma década. Enquanto os primeiros dias de busca avançavam sem respostas concretas, os detalhes da aparência de Vinícius começaram a ser repetidos em panfletos, matérias de jornal e redes sociais. O boné vermelho virou um elemento constante nas descrições, como se bastasse encontrá-lo para trazer o menino de volta. Mas não havia vestígios, nenhuma peça de roupa, nenhum chinelo, nenhum sinal. A polícia manteve a linha de investigação inicial, focada na hipótese de que Vinícius pudesse ter se afastado da avó por conta própria. Talvez tenha seguido alguma criança, ou se distraído com algum brinquedo distante. Cães farejadores vasculharam os arredores do parque, concentrando esforços principalmente na área da lagoa, onde a vegetação era mais densa. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas repetidas no fundo lamacento da água, com cordas e ganchos. Encontraram garrafas plásticas, pedaços de bicicleta, até um antigo carrinho de bebê, mas nenhum sinal do menino. A avó, em estado de choque, continuava repetindo: ele nunca sairia sozinho. Ele sabia que não podia. Ele prometeu. E essa convicção se transformou em angústia. Se ele não saiu por conta própria, quem o levou? E como alguém poderia ter feito isso num lugar tão cheio, em plena luz do dia? A cidade começou a se dividir entre os que acreditavam em uma falha da avó e os que viam ali o prenúncio de algo muito mais sombrio. Alguns diziam que ele pode ter sido atraído com doces ou brinquedos por algum desconhecido. Outros apostavam que ele poderia ter caído na água e o corpo se perdeu no esgoto subterrâneo. Mas o que mais assustava era a ausência total de pistas. Era como se ele tivesse evaporado do mundo. Enquanto isso, cartazes com o rosto de Vinícius começaram a ser colados por toda a cidade. O boné vermelho ganhou destaque. Era sempre mencionado como um detalhe importante para reconhecimento. A esperança se agarrava a esse objeto pequeno, como se fosse possível reconstruir um caminho apenas a partir dele. Mas os dias passavam, e com cada novo pôr do sol, a sensação de impotência crescia. O Parque da Lagoa, que antes era sinônimo de lazer, começou a atrair olhares de desconfiança. As famílias diminuíram suas visitas. O local agora carregava um vazio onde antes havia risos. E no centro de tudo, a imagem de um menino de boné vermelho, perdido entre árvores, brinquedos e o silêncio que não cessava. A notícia do desaparecimento de Vinícius se espalhou como fogo em mato seco. No mesmo dia, os principais portais locais já estampavam o rosto do menino na página inicial. As redes sociais da Paraíba se encheram de compartilhamentos com a frase: "Ajude a encontrar Vinícius, desaparecido no Parque da Lagoa." A comoção foi imediata. Era impossível não se identificar com a dor daquela avó, com o terror de uma criança perdida em pleno centro da cidade. No dia seguinte, os jornais impressos trouxeram a história em manchete. Mistério na Lagoa. Menino de 8 anos some sem deixar vestígios, diziam deles. As rádios passaram a entrevistar especialistas, psicólogos, delegados, todos tentando explicar o inexplicável. As autoridades reforçaram as buscas. Equipes extras foram enviadas ao parque, que teve parte de sua área interditada. A esperança, no entanto, começava a se misturar ao medo. Moradores dos arredores passaram a evitar o local. Famílias que frequentavam o parque há anos decidiram mudar a rotina. Grupos de mães formaram redes para discutir segurança nas áreas públicas da cidade.
e uma dúvida pairava no ar como uma nuvem pesada. Se uma criança podia desaparecer ali em pleno dia com tanta gente ao redor, então ninguém estava seguro. Enquanto isso, os depoimentos das testemunhas começaram a apresentar lacunas. Algumas pessoas afirmavam ter visto Vinícius brincando com outras crianças. Um senhor disse tê-lo visto perto de uma banca de picolés, sozinho, olhando algo no chão. Uma moça relatou que, por volta do mesmo horário, viu um homem segurando pela mão uma criança parecida, mas não conseguiu ver o rosto. As descrições variavam. Os horários batiam, mas os detalhes se contradiziam. Era como tentar montar um quebra-cabeça, onde as peças mudavam de forma a cada tentativa. A polícia trabalhou intensamente nos primeiros dias, mas à medida que o tempo avançava sem novidades, a atenção começou a se voltar para a família. Comentários maldosos surgiram nas redes sociais. Perguntas insinuantes como: onde estavam os pais? Ou será que a avó cochilou? Começaram a se multiplicar. Pessoas que nunca haviam visto Vinícius se sentiam no direito de julgar. Era mais fácil culpar alguém do que encarar o fato de que um menino poderia sumir no meio de tanta gente, como se tivesse sido engolido pelo chão. Dentro de casa, o clima era de desmoronamento. O pai voltou às pressas do trabalho em alto mar. Chegou desesperado com os olhos fundos, a barba por fazer e o rosto tomado pela culpa. A mãe, que vivia distante, retornou para a cidade em estado de choque. Ela e a avó trocaram acusações num primeiro momento. Depois caíram em um silêncio sepulcral. As palavras não conseguiam alcançar o que sentiam. Era como se um abismo tivesse se aberto sob os pés de todos. O quarto de Vinícius permaneceu intacto. Os brinquedos continuavam sobre a cômoda, os livros abertos na página onde ele parou, a televisão da sala seguia desligada. Tudo na casa parecia à espera de um retorno improvável. Na geladeira, ainda havia um pacote de iogurte que ele gostava. A avó mantinha o armário com suas roupas organizado, como se o neto pudesse aparecer a qualquer momento e vestir a mesma camisa azul clara daquele domingo. Mas a cada novo dia sem resposta, crescia a sensação de que algo terrível havia acontecido. E o Parque da Lagoa, antes símbolo de lazer e encontro familiar, se tornava um espaço sombrio, carregado de perguntas sem resposta. O lugar passou a ser visto com desconfiança, como se escondesse em suas sombras a verdade que ninguém conseguia alcançar. E mesmo com tantos olhos atentos, ninguém conseguia entender. Como uma criança poderia simplesmente desaparecer assim? A delegacia especializada em desaparecimentos de crianças assumiu o caso oficialmente no terceiro dia. O delegado responsável, um homem experiente e de fala pausada, começou reunindo todos os depoimentos já colhidos e solicitando acesso às câmeras de segurança do entorno do parque. A intenção era reconstruir a linha do tempo com precisão cirúrgica. Mas logo surgiu o primeiro obstáculo. O sistema de vigilância do parque estava com falhas no dia do desaparecimento. As câmeras principais instaladas nas entradas e próximas à fonte funcionaram intermitentemente. Parte das imagens gravadas apresentavam cortes abruptos, segundos de tela preta, ângulos desfocados. Nas palavras do técnico responsável, houve uma instabilidade elétrica que afetou o sistema de gravação. Para a polícia, isso era mais do que uma coincidência infeliz. Era um atraso crítico na investigação. A partir dos poucos trechos utilizáveis, a equipe tentou rastrear os passos de Vinícius. Foi possível vê-lo com a avó entrando pela lateral do parque, caminhando até os brinquedos. Depois disso, nada. Nenhum registro claro de saída, nenhuma imagem do menino correndo, sendo puxado ou acompanhado por alguém. E ao contrário do que se esperava, não havia câmeras voltadas para a área arborizada próxima à lagoa, justamente a região onde os cães haviam demonstrado maior agitação. Sem registros visuais sólidos, os investigadores intensificaram os interrogatórios. Mais de 30 pessoas foram ouvidas, entre frequentadores, funcionários e ambulantes. A maioria dizia o mesmo. Viu o menino correndo, ouviu a avó chamá-lo, mas ninguém presenciou nada de anormal. Um ou outro arriscava algo mais vago,
como a presença de um homem sozinho, parado próximo aos brinquedos, ou uma figura encapuzada na sombra das árvores. Nenhuma descrição era precisa, nada podia ser confirmado. Os relatos eram como névoa, densos, mas impossíveis de agarrar. Com o tempo, a polícia começou a trabalhar com múltiplas hipóteses. A primeira era o afogamento acidental. Apesar das buscas iniciais não terem revelado nenhum corpo, cogitava-se que o menino pudesse ter escorregado, caído na água e sido levado pela corrente de escoamento da lagoa. Para muitos essa explicação parecia plausível, mas havia um problema. Não havia indícios. Nenhuma peça de roupa, nem mesmo o boné, foi encontrado próximo à água. A segunda hipótese era ainda mais angustiante: sequestro. A possibilidade de alguém ter se aproveitado da distração da avó e levado a criança em silêncio, talvez disfarçado de funcionário, talvez alguém conhecido da família. A polícia consultou registros de veículos que circularam nas ruas próximas no horário, mas nada saltava aos olhos. Nenhum movimento suspeito, nenhum carro parado tempo demais. Havia também rumores, espalhados com rapidez nas redes sociais, de envolvimento com redes de tráfico humano. Internautas começaram a compartilhar histórias de vans brancas, circulando por bairros vizinhos, homens oferecendo doces, tentativas de aliciamento, mas nenhuma denúncia concreta surgiu. Eram ecos do medo, alimentando o pânico coletivo. A falta de pistas concretas tornou-se o principal vilão. Sem corpo, sem objetos, sem testemunha-chave, o caso começou a esfriar. A imprensa, que nos primeiros dias mantinha a equipe fixa no parque, passou a dar menos destaque. A polícia ainda fazia buscas eventuais, mas a intensidade diminuía. O silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor. Mesmo assim, os investigadores mantiveram o caso aberto. Um boletim interno classificava o desaparecimento como sem explicação evidente, com possibilidade de interferência externa. Era uma forma diplomática de admitir que ninguém sabia o que tinha acontecido. E para a família, nada era pior do que esse vazio. A ausência de respostas corroía, noite após noite, porque se não havia corpo, tampouco havia luto. Se não havia pista, tampouco havia paz. Apenas perguntas empilhadas umas sobre as outras, sufocando qualquer esperança de fechamento. E entre todas elas, uma persistia mais forte que as demais. Onde estava o boné vermelho? Os meses passaram. Depois, os anos. 12 deles. E o silêncio nunca foi tão alto. Para a maior parte da cidade, o caso de Vinícius se tornou uma lembrança distante, como uma cicatriz antiga que vez ou outra coça, mas já não dói tanto. Para a família, no entanto, o tempo não curou, apenas prolongou a ausência. A dor não era mais grito, era um sussurro constante que ecoava em cada canto da casa. Era no prato a menos à mesa, no tênis esquecido no armário, na agenda escolar que jamais foi preenchida novamente. Marlene, a avó, seguiu vivendo no mesmo endereço. Recusou-se a mudar qualquer coisa no quarto do neto. Mantinha tudo como ele deixou. A coleção de gibis organizada por ordem de cor, os brinquedos alinhados na prateleira, a cama arrumada com o lençol do super-herói favorito. A cada manhã, abria a janela do cômodo como se ele fosse voltar a qualquer momento. No aniversário de 10 anos do desaparecimento, ela plantou uma árvore no quintal. Um ipê amarelo. Disse que quando florescesse, seria um sinal de que ele ainda estava em algum lugar, crescendo também. Era uma forma de manter viva a esperança, mesmo que ela doesse mais do que qualquer lembrança. O pai de Vinícius, Alexandre, mergulhou no trabalho. Voltou a embarcar em navios, passando meses em alto mar. Nunca mais foi o mesmo. Em entrevistas que deu no início do caso, falava com força e convicção. Nos anos seguintes, o semblante endureceu. Começou a evitar repórteres, ignorar pedidos de entrevistas. Dizia que não tinha mais o que dizer. Mas a dor, essa nunca se calou. A mãe, Daniela, tentou reconstruir a vida em outra cidade, mas carregava uma culpa invisível, difícil de nomear. Em visitas esporádicas à Paraíba, deixava flores no parque e sentava sozinha no mesmo banco onde tudo começou. Passava longos minutos olhando para o chão,
como se esperasse ouvir passos familiares, um chamado distante, algo que rompesse o silêncio que a perseguiu por tantos anos. Enquanto a vida seguia seu curso para os demais, a memória de Vinícius resistia em pequenos gestos. Todo ano, no dia 14 de novembro, familiares, amigos e voluntários se reuniam no Parque da Lagoa para uma vigília. Acendiam velas, levavam cartazes, compartilhavam lembranças. Algumas crianças, que na época tinham a mesma idade dele, agora adultos, compareciam para mostrar que não esqueceram. O parque, por sua vez, passou por reformas, revitalizações, eventos públicos. Mas a história do menino desaparecido nunca saiu de cena. Mesmo que os bancos fossem pintados, os brinquedos trocados e as árvores crescessem, havia sempre alguém que lembrava. Um vendedor de algodão doce que evitava a área dos brinquedos. Uma senhora que atravessava o parque fazendo o sinal da cruz. Um guia turístico que contava a história em voz baixa, como quem revela um segredo triste. Com o tempo surgiram boatos. Gente que dizia ter visto Vinícius em outras cidades, em vídeos pela internet, em mercados de periferia, denúncias anônimas, visões noturnas, cartas enigmáticas, mas nenhuma levava a lugar algum. Todas eram investigadas e descartadas. Eram como miragens. Aumentavam a sede, mas não traziam respostas. E ainda assim, havia quem acreditasse. A avó continuava dizendo: enquanto não tiver corpo, há esperança. Repetia isso como um mantra. Para alguns era loucura, para outros fé. Mas no fundo era amor. Amor puro, teimoso, dolorido. Amor que não se rende ao tempo, nem ao esquecimento. 12 anos de silêncio, 12 anos de perguntas, 12 anos esperando por algo, qualquer coisa, que quebrasse a escuridão. E então, um dia, sem aviso, o inesperado aconteceu. Era fim de tarde quando Camila Rocha, uma jovem estudante de biologia e integrante de um projeto ambiental universitário, caminhava pelo trecho menos visitado do Parque da Lagoa. Seu grupo havia sido autorizado pela prefeitura a mapear áreas de mata fechada, catalogar espécies nativas e identificar pontos de descarte irregular de lixo. A vegetação era espessa, formada por raízes entrelaçadas, cipós, folhas úmidas e o silêncio constante dos lugares onde quase ninguém passa. Enquanto avançava entre as árvores, anotando dados no caderno, Camila notou algo vermelho sob uma moita baixa, encoberto por folhas secas e pequenas pedras. A princípio pensou ser uma sacola plástica ou algum brinquedo antigo, mas ao se aproximar sentiu o coração acelerar. Era um boné. Estava sujo, manchado pelo tempo, mas a estampa ainda era visível. O desenho do Homem-Aranha, levemente desbotado, olhando de lado. Camila congelou por instantes. O parque era grande e crianças perdiam objetos o tempo todo, mas algo naquele boné parecia fora de lugar. Ele não estava jogado como um item caído por acidente. Estava parcialmente enterrado, como se alguém tivesse tentado escondê-lo. Pegou-o com cuidado, envolveu em um saco plástico e ligou para o coordenador do projeto. Poucas horas depois, a notícia já havia chegado à delegacia. E na manhã seguinte, estava em todas as manchetes. Boné semelhante ao de menino desaparecido é encontrado em mata fechada no Parque da Lagoa. O local foi isolado. A polícia científica foi acionada. Uma equipe de peritos, acompanhada de cães farejadores, iniciou uma nova varredura na área. O boné foi encaminhado imediatamente para análise de DNA. A tensão cresceu de forma vertiginosa. Afinal, poderia ser apenas uma coincidência. Mas e se não fosse? A notícia caiu como uma bomba. A cidade que por anos havia guardado em silêncio aquela dor, voltou a viver a angústia do caso. As redes sociais explodiram em comentários, gente pedindo justiça. Gente desconfiando da coincidência. Gente questionando por que aquela área nunca havia sido examinada com profundidade antes. A família foi informada com cautela. A avó, ao ver a imagem do boné pela televisão, desabou. Foi levada ao hospital com a pressão descontrolada. O pai não quis comentar com a imprensa, mas confirmou que o objeto era idêntico ao que o filho usava no dia do desaparecimento.
A mãe, entre lágrimas, disse apenas: "Se for dele, então ele passou por ali." E alguém sempre soube. A polícia, diante da possibilidade real de uma nova pista, reabriu oficialmente a investigação. A área onde o boné foi achado era de difícil acesso, coberta por árvores densas, sem trilhas visíveis. O local não era incluído nas rondas regulares dos seguranças. Isso explicava, em parte, por que o objeto não havia sido encontrado antes. Mas levantava outra questão ainda mais inquietante. Quem o colocou ali? O terreno ao redor foi escavado cuidadosamente. Foram encontrados restos de tecido, fragmentos de plástico e um pedaço de madeira pintado, como de um brinquedo antigo. Nada conclusivo, mas tudo cuidadosamente embalado para a perícia. A comunidade, que havia se resignado ao silêncio, voltou a se mobilizar. Novos grupos de busca foram formados. Voluntários começaram a se reunir, oferecendo ajuda. A dor antiga se misturava à esperança. Se havia um boné, talvez houvesse mais. Talvez, enfim, a cidade estivesse prestes a descobrir o que se escondeu por tanto tempo atrás das árvores do parque. E nas palavras de um dos investigadores mais antigos, não é só um objeto. É um fantasma voltando para cobrar respostas. Os resultados da perícia demoraram 9 dias. Foram 9 dias de expectativa sufocante, em que cada notícia nova era devorada com urgência, e cada silêncio parecia pesar o triplo. Quando finalmente veio a confirmação, não houve espaço para dúvidas. O boné encontrado na mata do Parque da Lagoa pertencia a Vinícius. As amostras genéticas extraídas do tecido desgastado apresentavam uma correspondência inequívoca com o material colhido da escova de cabelo que a família ainda guardava. A identificação foi categórica. Não havia margem de erro. Depois de 12 anos, o primeiro indício físico do menino desaparecido tinha emergido da escuridão, e com ele vieram as perguntas que ninguém mais podia adiar. A comoção foi instantânea. Programas de televisão voltaram a debater o caso. Jornais de circulação nacional mandaram repórteres a João Pessoa. A delegacia voltou a receber dezenas de denúncias e relatos antigos. Grupos de investigação não oficiais, formados por internautas, começaram a mapear digitalmente a região, cruzando imagens de satélite, registros de obras e histórias locais. Na casa da família, o impacto foi profundo. Não era o reencontro que sonhavam, mas também não era um fim. Era uma ponte, uma trilha esquecida sendo iluminada de novo. A avó mal conseguia falar, mas pediu que o boné fosse devolvido à família quando a investigação permitisse. Disse que queria colocá-lo ao lado da cama do neto, onde sempre esteve. A polícia, pressionada pela repercussão, redirecionou recursos e efetivo para a nova fase da investigação. Peritos voltaram ao local com equipamentos mais avançados, drones, sensores de solo e mapas topográficos. A área onde o boné foi encontrado passou a ser considerada zona prioritária. Novos objetos, aparentemente antigos, foram recolhidos. Uma tampa de garrafa com adesivo infantil, fragmentos de tecido e uma pulseira de contas coloridas. Nenhum item foi, até então, confirmado como pertencente a Vinícius, mas todos estavam sob análise. O delegado responsável fez uma declaração cautelosa à imprensa. Disse que a descoberta reabre caminhos antes bloqueados e que o caso agora era tratado como prioridade estadual. A principal questão, no entanto, continuava sem resposta. Como aquele boné foi parar ali? E por que somente agora foi encontrado? As hipóteses se multiplicaram. A mais discutida era a de que o objeto tivesse sido deixado há pouco tempo, propositalmente, para reacender o caso. Essa possibilidade fazia tremer a espinha dos investigadores. Alguém em posse do boné por anos teria retornado ao parque para plantá-lo? Com qual objetivo? Arrependimento? Provocação? Outros defendiam que o objeto sempre esteve ali, encoberto pela natureza e pelo tempo. A mata naquele ponto era realmente densa, e o local, segundo especialistas, nunca tinha sido inteiramente vasculhado. Mas mesmo essa explicação levantava novas questões. Se o boné foi deixado logo após o desaparecimento,
significa que Vinícius passou por ali. Vivo ou não, ele esteve naquele trecho de mata. E isso muda tudo. A imprensa internacional chegou a fazer matérias sobre o caso, comparando a situação a episódios semelhantes ocorridos em outros países. A imagem do boné vermelho desgastado e coberto de terra virou símbolo da investigação. Ganhou capas de revistas, postagens com milhões de interações e até murais feitos por artistas locais. O parque, mais uma vez, virou epicentro de atenção. Visitantes deixavam flores no local da descoberta. Crianças escreviam bilhetes e amarravam nos galhos das árvores próximas. A vigília anual se transformou em um grande evento de solidariedade, reunindo centenas de pessoas. E entre todos, uma certeza começava a se formar. Alguém sabia mais do que dizia. E esse alguém, de alguma forma, havia se mantido em silêncio por mais de uma década. Com a repercussão renovada e o caso oficialmente reaberto, vieram à tona relatos esquecidos, memórias abafadas pelo tempo e pelo medo. Entre essas vozes que ressurgiam, uma em especial chamou a atenção da equipe de investigação. A de José Newton, um antigo vigilante do parque. José havia trabalhado por mais de 15 anos no Parque da Lagoa, sempre no turno da noite. Já estava aposentado havia 5 anos, mas acompanhava com atenção cada nova notícia sobre o caso. Foi ele quem procurou por conta própria a delegacia. Disse ter visto algo estranho nos dias que sucederam o desaparecimento de Vinícius, mas nunca contou a ninguém. Quando questionado sobre o motivo do silêncio, respondeu com um olhar firme. Naquela época, ninguém queria ouvir, e eu não queria confusão. O que ele disse, no entanto, trouxe novo fôlego à investigação. José afirmou que 3 dias após o sumiço do menino, viu um homem andando pela área da mata, em um horário incomum. Era madrugada, por volta das 3 da manhã. O homem vestia um casaco verde escuro e usava um boné baixo, cobrindo parte do rosto. Carregava uma sacola plástica e parecia nervoso, olhando para os lados o tempo todo. José tentou se aproximar, mas o homem acelerou o passo e sumiu entre as árvores. Na época, José comentou o episódio com um colega de ronda que minimizou o ocorrido. Sem gravações das câmeras da área e sem ninguém mais interessado em suposições, ele deixou para lá. Mas agora, com o boné reaparecendo naquela mesma região, o depoimento ganhava peso. Os investigadores cruzaram o novo relato com documentos antigos e planilhas de ronda. Descobriram que, de fato, naquela noite, houve uma falha no registro da equipe. Um dos seguranças escalados para cobrir o lado da mata não bateu o ponto eletrônico. Um lapso que passou despercebido à época, mas que agora acendia um alerta. Paralelamente, surgiu um nome: Ana Clévia, uma blogueira de mistérios locais que acompanhava casos não resolvidos na Paraíba. Ela publicou em suas redes uma sequência de postagens contando sobre o Homem do Casaco Verde, figura que teria sido mencionada por crianças frequentadoras do parque em anos anteriores, sempre descrito como alguém que aparecia e sumia do nada. A maioria dos relatos era vaga, mas coincidente em alguns pontos: roupa escura, comportamento silencioso e olhar desconfiado. Intrigada, a polícia resolveu consultar registros de moradores antigos da região, em especial aqueles que viviam nas redondezas do parque. Um deles, Sr. Pedro Valença, de 79 anos, contou que durante muitos anos viu um homem que se sentava frequentemente na beira da mata, sempre calado, às vezes com uma mochila, outras com sacolas plásticas. Dizia que parecia um andarilho, mas nunca incomodou ninguém. Sumiu por volta de 2012. De repente nunca mais vi, como se tivesse evaporado. A descrição batia com a feita por José Newton. Era como se uma figura esquecida começasse aos poucos a tomar forma. O perfil era claro: homem discreto, solitário, possivelmente morador de rua ou alguém com histórico de instabilidade emocional. Ninguém sabia seu nome, mas todos se lembravam dele: o Homem do Casaco Verde. Com essas informações, a polícia montou uma nova linha do tempo, paralela à oficial. Um grupo de voluntários foi convocado para revirar arquivos de câmeras antigas,
cruzar dados, vasculhar notícias locais entre 2010 e 2013. A cidade parecia, mais uma vez, se unir em torno da busca por respostas. E enquanto as peças começavam lentamente a se encaixar, uma sensação crescia entre os envolvidos na investigação. Talvez o caso de Vinícius nunca tenha sido apenas sobre um menino desaparecido. Talvez sempre tenha sido sobre algo muito maior, escondido à vista de todos, mas ignorado por tempo demais. Com a figura do homem do casaco verde pairando sobre a nova fase da investigação, a polícia concentrou esforços em explorar minuciosamente a área da mata fechada do parque. O terreno, úmido e irregular, escondia mais do que apenas raízes retorcidas e folhas mortas. A vegetação ali parecia crescer sobre segredos. Equipes de busca, agora ampliadas por voluntários treinados e especialistas ambientais, passaram a vasculhar trecho por trecho da floresta urbana. Foram dias de trabalho silencioso, metódico, guiado por coordenadas mapeadas e pontos considerados de interesse. A cada metro escavado, uma nova chance de descoberta, ou frustração. Foi em uma dessas incursões, numa clareira coberta por folhas secas e protegida por arbustos espinhosos, que algo inesperado emergiu. Um caderno velho, amarelado, com a capa de papelão rasgada e desenhos infantis apagados pelo tempo. Estava parcialmente coberto por terra, como se tivesse sido ali deixado às pressas ou esquecido. A equipe isolou o objeto imediatamente. Ao abrir suas páginas, encontraram rabiscos confusos, números fora de ordem e desenhos toscos de casas, árvores e figuras humanas. Algumas páginas continham palavras escritas com letras de forma ainda reconhecíveis. Quero ir embora. Não posso falar. Estou aqui. A caligrafia era frágil, insegura, de alguém muito jovem. Em algumas folhas, datas estavam escritas no canto superior. A maioria entre 2011 e 2012. A descoberta caiu como um raio sobre os investigadores. Se confirmada como autêntica, poderia indicar que Vinícius não apenas esteve vivo após o desaparecimento, como também permaneceu em cativeiro por mais tempo do que qualquer um imaginava. O caderno foi levado ao Instituto de Criminalística. Especialistas em caligrafia infantil e envelhecimento de papel começaram as análises. A possibilidade de fraude ou plantação do objeto não foi descartada de imediato, mas a primeira avaliação foi clara. A deterioração era compatível com o tempo decorrido, e os traços infantis condiziam com uma criança entre 8 e 10 anos. O conteúdo era fragmentado, mas carregava uma angústia clara, repetitiva. Medo, isolamento e uma constante ideia de fuga. Enquanto isso, psicólogos consultados pela polícia ajudaram a interpretar os desenhos. Um deles, especialmente perturbador, mostrava uma figura pequena presa atrás de grades desenhadas com força. Outra página trazia uma árvore com olhos. Os especialistas explicaram que crianças em sofrimento profundo, muitas vezes, projetam emoções através de metáforas visuais. O sentimento de vigilância constante era uma delas. A imprensa foi mantida afastada das novas descobertas. O delegado optou por não divulgar o caderno até que os laudos fossem conclusivos. A família, no entanto, foi informada. A mãe de Vinícius, ao saber da existência do objeto, entrou em colapso. A avó recusou-se a vê-lo. Disse que só queria saber se ele tinha sido feliz em algum momento. A resposta, infelizmente, parecia cada vez mais distante disso. O parque foi fechado temporariamente para o público. Faixas de isolamento cercavam a área de mata, agora considerada um possível local de cativeiro ou esconderijo. O sentimento na cidade era de incredulidade. Por 12 anos, todos haviam caminhado ao lado de um segredo escondido sob os pés. As redes sociais explodiram com teorias. Alguns afirmavam que Vinícius teria sido mantido por alguém com acesso livre ao parque. Outros levantavam a hipótese de que ele teria escapado e vivido escondido, sem jamais conseguir ajuda. As perguntas se multiplicavam. Quem escreveu aquele caderno?
Quanto tempo ele sobreviveu? Alguém mais sabia? E entre os investigadores, um novo sentimento se espalhava. Eles não estavam mais apenas procurando um menino. Estavam correndo contra o tempo para desenterrar uma verdade que talvez nunca quisesse ser descoberta. 2 dias depois da descoberta do caderno, uma nova pista emergiu. Um dos voluntários que auxiliavam nas buscas percebeu, em meio a uma depressão no solo entre 2 árvores centenárias, uma leve diferença na textura da terra. Ao escavar cuidadosamente, encontrou algo duro, coberto por musgo e raízes. Era uma tampa de madeira com dobradiças enferrujadas, quase fundida ao chão. O que havia sob ela não era uma simples cova, nem uma estrutura natural. Era uma entrada. A perícia foi acionada imediatamente. Em poucas horas confirmou-se. Tratava-se de um compartimento subterrâneo, uma espécie de abrigo improvisado, com pouco mais de 1,5 metros de profundidade, escavado manualmente e forrado com pedaços de plástico, lonas e tecidos envelhecidos. O cheiro era abafado, úmido, de lugar selado por tempo demais. No interior, havia objetos que pareciam deslocados do tempo. Um carrinho de brinquedo quebrado, embalagens antigas de biscoito, uma garrafa com tampa de desenho infantil e uma almofada rasgada, manchada por mofo. Não havia sinais recentes de uso, mas o que mais chamou a atenção foi a organização precária. Tudo ali parecia ter sido disposto com algum cuidado. Era como se alguém tentasse tornar o espaço habitável, uma tentativa desesperada de criar abrigo onde só havia escuridão. A análise inicial dos materiais confirmou que os objetos tinham pelo menos uma década. O ambiente apresentava traços de presença humana prolongada, marcas de unha na parede de terra, pequenos ossos de animais, vestígios de tecido humano em decomposição avançada, provavelmente pele ou cabelo. Nada indicava a presença de restos mortais completos, mas a evidência de que alguém, possivelmente uma criança, viveu naquele espaço por algum tempo era inegável. As autoridades evitaram qualquer especulação precoce, mas nos bastidores, investigadores trocavam olhares que diziam mais do que qualquer relatório. Era possível, talvez provável, que aquele tivesse sido um local de cativeiro. Um espaço escondido em plena área urbana, usado para manter Vinícius fora de vista durante dias, semanas, talvez meses. A hipótese de que o menino tivesse sido levado até ali logo após o desaparecimento ganhou força. A localização era estratégica, afastada do fluxo central do parque, encoberta pela mata e sem acesso visual direto. O lugar ideal para esconder alguém sem levantar suspeitas. Especialistas em criminologia traçaram perfis possíveis de quem poderia ter preparado aquele abrigo. Alguém com conhecimento do terreno, alguém que tivesse tempo, ferramentas e o silêncio ao seu favor. A descoberta reabriu antigos questionamentos. Durante anos, moradores haviam alertado para a ausência de fiscalização em certas áreas do parque, denúncias de movimentações suspeitas, barracos improvisados e presenças desconhecidas. Poucas foram levadas a sério. O argumento era sempre o mesmo. É só um espaço de mata urbana, nada acontece ali. Agora essa negligência cobrava seu preço. Enquanto os peritos trabalhavam na coleta de provas, a cidade voltava os olhos, horrorizada, para a nova revelação. Como ninguém viu, como ninguém desconfiou, e principalmente como alguém foi capaz de manter uma criança ali, sob terra e silêncio, à vista de todos. Para a família, a descoberta foi um golpe. A mãe recusou-se a comentar. O pai foi até o local, cercado por agentes, e permaneceu de pé por quase 1 hora, olhando para o buraco. Não disse nada. Apenas deixou, ao lado da entrada, um boneco antigo que pertencia ao filho. E foi embora. O abrigo foi selado após a coleta total de evidências. Tornou-se cena de crime. Mas, acima de tudo, tornou-se símbolo de uma pergunta terrível. Quantos outros espaços como aquele existem, escondidos entre árvores e descaso? E o que mais poderia estar enterrado ali? Após a descoberta do abrigo subterrâneo, a polícia voltou a entrevistar pessoas que, na época do desaparecimento, frequentavam o parque com regularidade. O objetivo era simples:
encontrar detalhes que tivessem passado despercebidos ou sido ignorados por medo, desatenção ou falta de contexto. E, de fato, algumas vozes que antes ficaram caladas começaram a surgir. Dona Silvia, aposentada, viúva, moradora há décadas nas redondezas do parque, foi uma das primeiras a se apresentar. Relatou que entre 2010 e 2012 costumava passear todas as manhãs com seu cachorro pelo trecho da mata mais próxima da lagoa. Disse que algumas vezes notava objetos diferentes no caminho: potes de plástico, garrafas, restos de pão. Achava que eram deixados por moradores de rua, mas um episódio específico nunca lhe saiu da memória. Numa manhã chuvosa, pouco tempo depois do sumiço do menino, ela ouviu um choro fraco vindo da mata. Um som abafado, mas insistente. Chegou a chamar, a gritar: "Tem alguém aí?" Mas não teve resposta. O cachorro latiu e tentou avançar, mas ela se assustou e foi embora. Nunca contou a ninguém. Tinha medo de estar imaginando coisas. Agora, ao saber do que havia sob a terra, se sentia engolida pela culpa. Outros relatos semelhantes começaram a surgir. Crianças, hoje adolescentes, que frequentavam o parque na época, contaram a seus pais terem visto um homem estranho, sentado sob a sombra das árvores, às vezes com sacolas, outras vezes mexendo na terra. As descrições variavam em detalhes, mas todos mencionavam a mesma característica. Ele usava um casaco verde. As peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar. O homem do casaco verde, antes visto como uma figura folclórica ou exagerada, agora ganhava contornos reais. A polícia retomou registros de pessoas abordadas em situações suspeitas nas imediações do parque ao longo da última década. Entre os nomes, um em especial chamou a atenção: Elias dos Santos Moura. Elias era um homem solitário, sem família conhecida, que perambulava entre bairros centrais e zonas arborizadas. Tinha histórico de surtos psicóticos e registros esparsos de abordagem por comportamento errático. Em 2011, foi levado por assistentes sociais a um abrigo, onde permaneceu por apenas 4 dias antes de fugir. Não deixou rastros. Seu nome nunca foi diretamente ligado ao desaparecimento de Vinícius, até agora. Ao mostrar fotos antigas dele para algumas testemunhas, a reação foi imediata. Dona Silvia o reconheceu. Um dos adolescentes que jogavam bola perto da mata também. O antigo vigilante José Newton afirmou com firmeza: "É esse homem." Ele que vi naquela noite. A polícia iniciou uma busca ativa por Elias, agora considerado pessoa de interesse central na investigação. Vasculharam registros de abrigos, hospitais psiquiátricos e comunidades rurais onde ele pudesse ter sido acolhido. Mas até aquele momento, nenhum sinal. Era como se tivesse desaparecido no ar. Com o avanço das buscas, outra linha de investigação passou a ser considerada. E se Elias não agiu sozinho? E se alguém o ajudou, acobertou ou simplesmente ignorou seus atos? A manutenção de um abrigo, o silêncio de tantos anos, a ausência de denúncias, tudo indicava que o mistério era mais profundo do que se imaginava. Enquanto isso, a cidade continuava dividida entre incredulidade e indignação. Muitos perguntavam como tantas pistas haviam sido negligenciadas. Como uma criança pôde ter sofrido tanto, tão perto de casa, sem que ninguém fizesse nada? E entre os investigadores, um sentimento crescia. O silêncio que cercou o caso durante anos talvez não fosse apenas medo, talvez fosse conivência. Um silêncio que protegia algo, ou alguém, muito mais sombrio do que qualquer um estava preparado para enfrentar. À medida que o nome de Elias dos Santos Moura se firmava como figura central no enigma, a polícia aprofundava os esforços para localizá-lo. Agentes foram enviados a cidades vizinhas, hospitais psiquiátricos e centros de acolhimento. Em uma clínica no interior de Pernambuco, encontraram um registro vago. Um homem de aparência semelhante havia dado entrada em 2015, com sinais de delírio e episódios de agressividade. Permaneceu apenas 3 semanas, fugindo durante a madrugada. O nome informado na ficha? Carlos Moura, um possível disfarce.
A assinatura tremida lembrava a de Elias. O cerco se fechava lentamente, mas havia outra pista que gerava inquietação. Um dos antigos seguranças do parque, Kleber Augusto, que atuava na mesma época do desaparecimento, havia deixado João Pessoa de forma abrupta em 2013. Segundo colegas, ele demonstrava comportamento estranho. Evitava falar do caso Vinícius e chegou a ser visto diversas vezes, circulando próximo à área da mata, mesmo fora do horário de serviço. Sua saída do emprego ocorreu após um desentendimento com a coordenação do parque, que nunca foi oficialmente registrado. A polícia decidiu procurá-lo. Após localizar parentes, descobriu-se que Kleber vivia agora em Campina Grande, trabalhando como pintor de obras. Foi levado para depoimento. Inicialmente nervoso, negou qualquer envolvimento, dizendo que apenas fazia rondas noturnas e que nunca viu nada além de folhas e barulho de bichos. Mas, pressionado, acabou admitindo que sabia da existência de um homem estranho que rondava a mata durante madrugadas. Disse que o viu mais de uma vez, carregando objetos e, em uma ocasião, entrando na mata com uma criança nos ombros. A revelação estourou como uma granada silenciosa. Por que nunca contou? Kleber hesitou. Disse que achava que estava imaginando coisas, que tinha medo de se envolver e ser responsabilizado. Eu só fazia meu trabalho. Não era meu papel ir atrás de ninguém, justificou. A polícia não engoliu a desculpa. Diante do novo testemunho, os investigadores voltaram a mapear horários de serviço, registros de ponto e relatórios antigos. Descobriram que Kleber havia sido um dos responsáveis por rondas noturnas no mês do desaparecimento e que seu trajeto incluía justamente a área onde, 12 anos depois, o abrigo foi encontrado. A omissão de informações, somada ao relato sobre a criança nos ombros do suspeito, foi suficiente para que ele fosse detido preventivamente por conivência e possível favorecimento. Com Kleber preso, os interrogatórios se intensificaram. A polícia acreditava que ele poderia ter facilitado a movimentação de Elias dentro do parque, omitindo intencionalmente qualquer atividade suspeita em troca de dinheiro ou talvez por medo. Os promotores passaram a considerar a hipótese de associação criminosa, mesmo que informal, entre os dois homens. Era um avanço, ainda que incompleto. O caso ganhava novos contornos. De um desaparecimento inexplicável, tornava-se agora um quebra-cabeça de silêncio, medo e omissão. A ideia de que Elias agiu completamente sozinho começava a ruir. A possibilidade de uma rede de proteção, mesmo que tácita, se tornava mais palpável. Pessoas que viram, ouviram, suspeitaram, mas nada fizeram. E assim, ano após ano, a verdade foi sendo soterrada. Com Kleber sob custódia, buscas foram feitas em sua antiga residência, depósitos, terrenos ligados à família. Nenhum vestígio direto de Vinícius foi encontrado, mas documentos e objetos que remontavam à época do desaparecimento foram recolhidos. Entre eles, um caderno de anotações com horários de ronda, nomes de funcionários e observações enigmáticas como barulho às 3, menino de vermelho, túnel seco. A investigação agora caminhava em duas frentes: localizar Elias e entender com profundidade o papel de Kleber. E no centro disso tudo, permanecia a figura do menino de 8 anos que, sem fazer barulho, expunha com sua ausência a face mais sombria de uma cidade inteira. Com as investigações se aprofundando, a equipe da polícia técnica decidiu retomar as buscas dentro da própria lagoa. A primeira varredura, feita 12 anos antes, havia se concentrado nos pontos mais rasos e próximos das margens. Agora, com tecnologia mais avançada e uma nova linha de suspeitas, era hora de olhar para o centro da água e suas estruturas submersas. Foram convocados mergulhadores especializados, com experiência em resgate de áreas de difícil visibilidade. A lama espessa e os escombros acumulados por décadas tornavam o trabalho lento, quase cego. Utilizando sensores de detecção magnética e sonares de varredura lateral,
Os técnicos começaram a identificar objetos metálicos e cavidades submersas que antes passariam despercebidos. Foi no quarto dia de busca que o sonar captou algo incomum. Uma forma retangular com cerca de 1 metro de largura, parcialmente enterrada no fundo. Um mergulhador desceu com corda-guia e localizou uma estrutura metálica antiga, provavelmente parte de um container ou baú industrial, corroído pelo tempo. A superfície estava coberta por crostas calcificadas, raízes submersas e detritos orgânicos. Mas o que chamou a atenção foi a presença de fragmentos de tecido presos à lateral da tampa, entre as dobras da ferrugem. O material foi retirado com extremo cuidado e levado ao Instituto de Criminalística. O que se revelou após o processo de limpeza foi uma peça metálica com dobradiça de tranca, uma alça quebrada e marcas profundas de impacto, como se alguém tivesse tentado abri-la com violência. Os fragmentos de tecido continham padrões vermelhos e pretos, cores associadas à roupa que Vinícius usava no dia do desaparecimento. A peça foi enviada para análise de material genético. O laudo preliminar confirmou a presença de DNA humano degradado, o que indicava contato direto com algum corpo. A identificação específica, porém, levaria mais tempo. A possibilidade mais considerada, porém, era clara. Aquele container podia ter sido usado para ocultar, por tempo indeterminado, restos ou objetos relacionados ao menino. As repercussões foram imediatas. A mídia voltou ao parque com força total. Helicópteros sobrevoavam a área. Moradores se reuniam nas margens da lagoa, acompanhando em silêncio cada novo movimento. O boné, o caderno, o abrigo subterrâneo e agora uma peça metálica suspeita extraída da água. As peças, mesmo incompletas, começavam a formar uma imagem assustadora. Especialistas em criminologia passaram a trabalhar com a hipótese de que o local havia sido usado não apenas como esconderijo, mas como zona de ocultação. O parque, ao longo dos anos, oferecia o ambiente perfeito: mata densa, pouca iluminação noturna, rondas negligentes, estruturas abandonadas e acesso a uma lagoa profunda, com esgoto interligado. Era o cenário ideal para alguém operar na sombra. No entanto, nada ainda era conclusivo. O fragmento de tecido podia ter outra origem. O DNA poderia não ser de Vinícius. A estrutura metálica talvez não estivesse diretamente ligada ao caso. Mas os investigadores já não tratavam mais a situação com dúvida. Tratavam com convicção. A busca por Elias intensificou-se ainda mais. O nome dele já circulava em bancos de dados internacionais. Alertas foram emitidos para estados vizinhos. A prisão de Kleber acelerava a pressão. Com o tempo, a expectativa era que ele cedesse e revelasse mais. Mas, por enquanto, o silêncio dele era absoluto. E entre os agentes crescia um sentimento perturbador, a de que a verdade estava de fato muito próxima. Mas talvez ela não fosse apenas dolorosa, talvez fosse insuportável. A cidade que tanto quis esquecer, agora era forçada a lembrar. E dentro da lama da lagoa, entre trancas enferrujadas e tecidos esquecidos, algo sussurrava o que muitos não queriam ouvir. Os laudos finais chegaram na manhã de uma terça-feira cinzenta. O fragmento de tecido recolhido na lagoa, preso ao metal enferrujado da tranca, continha uma quantidade mínima, mas suficiente, de DNA compatível com o de Vinícius Ferreira da Silva. A confirmação foi recebida com silêncio entre os peritos. Ninguém comemorou. Ninguém disse palavra, porque aquele pedaço de pano, impregnado de lama e tempo, não era apenas uma evidência. Era um grito sufocado que finalmente rompia o silêncio de 12 anos. As autoridades convocaram uma coletiva para anunciar o resultado. O delegado, visivelmente abalado, usou palavras comedidas. Ainda não localizamos restos mortais, mas com os elementos reunidos até aqui, o boné, o caderno, o abrigo, a tranca e o tecido, podemos afirmar que Vinícius esteve nesta área por tempo indeterminado e que foi, de alguma forma, impedido de sair. Era uma forma indireta de dizer o que todos já sabiam, mas poucos ousavam aceitar. O caso deixava oficialmente de ser um desaparecimento.
passava a ser tratado como homicídio, com ocultação de cadáver. A cidade mergulhou em comoção. Grupos de moradores organizaram homenagens espontâneas. Velas foram acesas ao redor da lagoa. Crianças deixaram desenhos nas árvores. E, em meio à dor coletiva, a pergunta que sempre pairou sobre tudo agora ganhava peso definitivo. O que de fato aconteceu com Vinícius? A reconstrução teórica, feita com base nas provas e depoimentos, sugeria um roteiro trágico. O menino teria sido atraído ou capturado por Elias, levado à força até o abrigo escondido na mata e mantido lá por tempo indefinido. Teria escrito o caderno, desenhado seus medos, esperado. O boné talvez deixado cair. A comida obtida sabe-se lá como. O silêncio imposto pela ameaça. O fim envolto em sombras. Não se sabe se ele morreu no abrigo, se tentou fugir, se foi levado novamente. Mas a presença do tecido preso à estrutura metálica na água indicava que, em algum momento, seu corpo, ou parte dele, esteve ali. Talvez como tentativa de se livrar de evidências, talvez como último esconderijo. Nenhum osso, porém, foi encontrado. E isso doía como faca. A mãe de Vinícius, ao ser informada da conclusão, pediu para estar sozinha. Passou horas em silêncio no quarto do filho, que ainda permanecia intacto. A avó não disse nada. Apenas tirou da parede a moldura com a foto mais recente do neto e a colocou dentro de uma caixa. Alexandre, o pai, sumiu do radar por 3 dias. Foi encontrado em uma pousada no litoral, sem celular, olhando o mar. Quando retornou, disse apenas: "Agora sim sei o que é ausência." Na cidade, o caso passou a ser discutido nas escolas, igrejas, assembleias. Políticos discursavam sobre segurança pública. Psicólogos eram convidados para explicar o trauma coletivo. O nome de Vinícius se tornava sinônimo de negligência, alerta e memória. Um símbolo de tudo o que não pode mais ser ignorado. E entre tantos sentimentos que circulavam, revolta, tristeza, angústia, havia também uma sensação estranha, difícil de explicar. Era como se algo estivesse prestes a ser revelado por completo. Como se, após anos de escuridão, as últimas peças finalmente estivessem se encaixando. Mas faltava uma peça-chave, a que confirmaria tudo, a que daria rosto ao fim, a que, talvez, ainda estivesse viva. O Parque da Lagoa nunca mais voltou a ser o mesmo. Nos meses seguintes à conclusão do caso, o espaço tornou-se um santuário silencioso para a memória de Vinícius. Sua história circulava de boca em boca, misturada a lendas urbanas e debates acalorados. O nome do menino virou referência para tudo que dizia respeito à segurança de crianças, abandono de áreas públicas e a urgência de não fechar os olhos para o sofrimento do outro. A prefeitura instalou um pequeno memorial ao lado da árvore mais antiga do parque, aquela que, ironicamente, nunca foi palco de brincadeiras, mas agora abrigava flores, bilhetes e brinquedos deixados por desconhecidos. A placa de bronze dizia apenas: "Para Vinícius, que sua ausência nos ensine a cuidar melhor de todas as presenças." Era singelo, mas arrancava lágrimas de quem passava por ali. A avó, Marlene, tornou-se figura presente em campanhas sociais. Deu entrevistas, conversou com escolas, mobilizou vizinhos para vigiar uns aos outros. Repetia sempre a mesma frase: "Não foi só meu neto." Podia ter sido qualquer um. O pai, Alexandre, abandonou a carreira embarcada e virou voluntário em projetos de apoio a famílias de desaparecidos. Daniela, a mãe, passou a trabalhar com psicologia infantil, ajudando mães e crianças a lidarem com traumas e perdas. O caso, mesmo encerrado formalmente, nunca foi totalmente resolvido no coração da cidade. O mistério sobre os dias finais de Vinícius, a ausência do corpo, o silêncio daqueles que sabiam e nada disseram, ainda assombravam. Mas havia também um senso de responsabilidade renovada. Leis municipais mudaram. O parque ganhou mais iluminação, rondas noturnas e monitoramento permanente. O que era antes espaço de abandono virou símbolo de atenção. No aniversário de 13 anos do desaparecimento,
centenas de pessoas se reuniram para uma grande vigília. Havia balões vermelhos, cartazes, poemas, crianças segurando lanternas acesas. Durante o evento, uma criança subiu ao palco e leu uma carta. Para Vinícius, que agora virou nome de escola, de praça e de esperança, ninguém esquece de você. E, de fato, ninguém esquecia. As redes sociais continuaram sendo espaço de memória. Fotos, depoimentos, homenagens. Muitos compartilharam suas próprias histórias de perdas e reencontros. O boné do Homem-Aranha, símbolo que atravessou toda a narrativa, passou a ser usado em eventos de conscientização. Tornou-se não apenas lembrança de um menino, mas bandeira de uma causa. A história de Vinícius atravessou fronteiras. Foi tema de documentários, podcasts, artigos científicos. Virou alerta para cidades de todo o Brasil. Não há espaço seguro quando a indiferença toma conta. Não há paz possível quando o silêncio protege o erro. O menino de sorriso tímido, que adorava dinossauros e arroz com ovo, se tornou um eco persistente no coração de João Pessoa. Se você acompanhou até aqui, já sabe. Algumas histórias jamais encontram resposta plena, mas a busca por justiça, verdade e empatia nunca pode parar. É por isso que, se essa história te tocou, inscreva-se no canal agora. Sua participação ajuda a manter viva a chama dessas memórias, a exigir mudanças, a proteger quem ainda está entre nós. E não pare por aqui. Clique no vídeo sugerido ao lado e continue acompanhando outras histórias que precisam ser contadas. Porque, enquanto houver quem escute, o silêncio nunca vence por completo. A memória de Vinícius vive, em cada criança cuidada, em cada parque protegido, em cada voz que não se cala. E assim ele não se perde, ele se multiplica.